Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei a hora então que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas na aula de hoje então eu gostaria de tratar com vocês os recursos em espécie, ok? Então hoje nós vamos começar a trabalhar os recursos em espécie, matéria de suma importância para a sua segunda fase de exame de ordem. Bom, antes de você conhecer a estrutura da peça, porque a estrutura, a formalidade da peça processual recursal, ela é num todo muito simples, nós não temos muito segredo. Nós vamos ter então a petição de interposição e a petição com as razões recursais. Então não há grande complexidade aí na nossa quanto à forma dessa petição, ok? A grande questão é que muitos alunos, muitos candidatos na fase de exame de ordem, no meu entender, acabam dando uma especial atenção, se esforçando muito em memorizar, em decorar a estrutura da peça, quando na verdade o que importa para nós na segunda fase, você precisa conhecer o conteúdo, precisa conhecer o direito material aplicável também naquele caso concreto, e especificamente nos recursos, você precisa saber identificar, diante aquela decisão judicial, qual é o recurso que você vai ter que manejar para atacar aquela decisão. Então, é importante a gente estabelecer a premissa do seguinte, que os recursos existem, o fundamento de existência dos recursos, ok? É atacar, é contrapor uma sentença, uma decisão judicial. As decisões judiciais, elas, por sua natureza, precisam ser impugnáveis, ok? Toda decisão judicial, ela deve ser passível de discussão. E os recursos, então, o recurso é o meio, ok? É o meio processual adequado que a parte vai se valer para impugnar, para questionar, para constranger uma decisão judicial. É através do recurso que o recorrente, seja ele Ministério Público, seja a defesa, poderá então contrapor a decisão do magistrado. Então, por essência, em razão até mesmo da dialeticidade processual, ou seja, é necessário que se estabeleça no processo a comunicação, que o fluxo de tese e contratese, de antítese, seja ali então, de certo modo, incentivado, enfim, é justamente através dos recursos que nós vamos efetivar a dialética, o contraditório, ok? Então é importante que o contraditório ele se dará ao longo de todo o processo e o recurso também é a manifestação do contraditório, porém agora em fase recursal. Mas vamos lá, pessoal. Em suma, em que momento processual será cabível os recursos? Bom, é impossível responder essa pergunta para você de forma simples, direta, né, de forma bem objetiva. Não tem como, porque para eu saber em cada caso concreto qual é o recurso cabível, ok? Eu preciso, além de saber em que momento processual a questão está ali, o enunciado trouxe para mim, eu preciso entender em que momento processual que nós estamos, eu também preciso conhecer o recurso cabível à espécie. Eu preciso entender que aquela decisão cabe um respectivo recurso. Mas importante dizer que recurso ele vai caber em qualquer fase do processo, antes, ok, e depois da sentença, ok. Então, em qualquer fase do processo, até o trânsito em julgado da sentença penal, ok, caberá a interposição de recurso. Então, o recurso vai caber na fase inicial, na fase postulatória. Recurso vai ser cabível ali ao curso do processo, durante a instrução. Os recursos também serão cabíveis, aí a maioria, né, das hipóteses de cabimento dos recursos será feito após uma decisão, uma sentença, um acordo, enfim. Mas mais importante, então, em suma, eu posso dizer para vocês que é importante você conhecer o procedimento, ok? E saber identificar no problema a natureza jurídica daquela decisão judicial, ok? Então nós vamos trabalhar isso nessa aula. Então o objetivo dessa aula hoje, eu espero que ao final vocês tenham a compreensão da finalidade dos recursos, ok? E consigam compreender os recursos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, para a gente começar, nós vamos trabalhar com dois recursos, perfeito? O recurso em sentido estrito, ou recurso no sentido estrito, conforme diz a legislação, e o recurso de apelação, que são aí
os dois maiores recursos, onde nós vamos gastar um maior tempo na nossa disciplina, um tempo de fala muito importante, a gente precisa dar uma especial atenção, porque recurso de apelação e recurso em sentido estrito, dentre os recursos cabíveis, certamente é o que vai cair na sua prova. Então eu acho pouquíssimo provável nós tenhamos aí em sede de recurso, um recurso extraordinário, um recurso especial, ou até mesmo um recurso ordinário em habeas corpus, enfim, um recurso ordinário, eu acho pouquíssimo provável, certamente, e aí a maior incidência, a probabilidade de cair na sua prova é ou um recurso de apelação, ou um recurso em sentido estrito. Eu queria até dizer para vocês que entre recurso em sentido estrito e apelação, é certo que vai cair recurso em sentido estrito. Então, dificilmente, na verdade não dificilmente, mas a incidência maior é de recurso em sentido estrito, então fiquem atentos, ok, a esses dois recursos, beleza? Bom, para a gente falar então em recursos em espécie, vamos começar com o recurso em sentido estrito, ou recurso no sentido estrito, perfeito? E aí, o recurso em sentido estrito, ele vai estar, pessoal, lá do artigo 581, até o artigo 592 do Código de Processo Penal. Anotem aí, tomem nota no caderno de vocês, no material de anotação, que para vocês estudarem a peça prática de recurso em sentido estrito, vocês precisam ler a letra da lei, artigo 581, artigo 592 do Código de Processo Penal. Uma outra questão muito importante que eu sempre vejo alunos cometendo um erro grave é não ler a letra da lei, porque o aluno pensa o seguinte, eu já vou estar com o vadimeco na mão no meu dia da minha prova, então não há necessidade de eu ficar lendo texto de lei. Pelo contrário, você precisa conhecer a lei, porque às vezes você lendo a questão, você ao ler a questão já vai vir na sua cabeça o fundamento jurídico daquele recurso. Então é importante você conhecer sim a letra da lei e não achar que porque você vai estar com o seu vadimeco no dia da sua prova que você vai poder ali, só porque você vai poder consultar, que você não precisa conhecer a lei. Precisa conhecer sim, perfeito? Bom, vamos falar então de recurso em sentido estrito. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a finalidade. Afinal de contas, para que serve o recurso em sentido estrito? Ok? Atenção, o recurso em sentido estrito tem por finalidade a impugnação de decisões interlocutórias, ok? Recurso em sentido estrito tem por finalidade a impugnação de decisões interlocutórias mistas, ok? Expressamente previstas em lei. Vamos explicar melhor o que é esse negócio, o que significa decisões interlocutórias de natureza mista. Vamos lá. Pessoal, lá no processo civil, para quem aí tem prática no processo civil, vocês vão ver que lá no processo civil, todas as decisões interlocutórias, ou seja, decisões incidentais, decisões de natureza processual, que não resolvem o mérito, como, por exemplo, o deferimento da justiça gratuita, o deferimento de uma determinada prova, o deferimento ou indeferimento de uma determinada diligência. Essas decisões, que são decisões interlocutórias, que são decisões de natureza processual, meramente processual, ok? Elas são atacáveis lá no processo civil por meio do agravo. Então, eu não gosto de fazer essa analogia de processo penal e processo civil, porque eu defendo que o processo penal ele é absolutamente independente, é uma ciência autônoma, tem elementos absolutamente diferentes, não se confunde com o processo civil. É um equívoco a gente transportar para o processo penal os elementos do processo civil, mas aqui eu acredito que é possível nós estabelecermos essa analogia, fazermos um paralelo. Então, para nós aqui no processo penal, o recurso no sentido estrito, ele está ali para o agravo, lá no processo civil. Lá no processo civil, nós utilizamos o agravo para atacar as decisões interlocutórias. Aqui no processo penal, nós vamos utilizar o recurso em sentido estrito. Bom, afinal de contas, que são decisões interlocutórias mistas. Vejam, no processo penal, as decisões interlocutórias simples, ok? Decisões interlocutórias simples, elas são irrecorríveis, ok? As decisões interlocutórias simples são irrecorríveis. O que seriam decisões interlocutórias simples? São decisões meramente processuais, usuais, enfim, decisões que não interferem diretamente no conteúdo do processo. Pelo menos é isso que a doutrina trabalha. Então são decisões ali de natureza meramente processual, enfim. Vamos dar aí um exemplo de uma decisão interlocutória simples, que a doutrina entende por uma decisão interlocutória simples. A decisão de recebimento da denúncia. Então veja, a decisão de recebimento da denúncia, ela não tem ali, na verdade, um recurso cabível contra ela. Você pode manejar eventualmente um habeas corpus contra a decisão que recebe a denúncia. Mas apesar da doutrina entender que isso é uma decisão interlocutória,
em tese, pelo nosso Código Processual não caberia nenhum recurso, contraditoriamente cabe sim recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. Então, a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, ela é atacada ali através de recurso em sentido estrito. Perfeito? E aí, meus queridos, vamos aí continuando com o nosso... comentando aí sobre recurso em sentido estrito. Além, então, nós vimos então que a finalidade é atacar as decisões interlocutórias mistas, perfeito? E mais, as decisões expressamente previstas em lei. Então, uma outra informação importante é que o rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, atenção, o rol das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, ok? Estão previstos, eles são, na verdade, taxativos, ok? Então, o rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, ele é taxativo, perfeito? Então, o que é, então, uma decisão interlocutória de conteúdo misto, para a gente entender aí melhor essa questão aí do recurso em sentido estrito. Decisão interlocutória mista é aquele ato pelo qual o juiz, ok, no curso do processo, ele resolve uma questão incidente, perfeito, com um caráter decisório, sem julgamento de mérito. Então, toda decisão interlocutória de conteúdo misto, é toda decisão judicial de natureza incidente, ok? Ela é uma decisão incidente no processo, ela é uma decisão que gravita ali não em relação ao mérito, mas ela é uma decisão decisória, porém não é uma decisão de mérito. Isso, então, é uma decisão interlocutória de conteúdo misto, perfeito? Então, vamos analisar as hipóteses de cabimento. Eu não vou ficar com vocês aqui comentando todas as hipóteses de cabimento, perfeito? Não cabe a nós ficar aqui trabalhando todas as hipóteses de cabimento, perfeito? Mas eu gostaria de comentar somente algumas e, na verdade, excetuar com vocês algumas hipóteses que, apesar de estar lá na nossa lei, não cabe mais o recurso em sentido estrito, perfeito? Bom, vocês vão encontrar lá no Código de Processo Penal a possibilidade lá, a decisão lá, pessoal, que nega, por exemplo, a revogação, a suspensão, na verdade, da pena, né? Lá cabe agravo em execução, mas na nossa lei, nosso Código de Processo Penal, ainda consta lá que caberia em tese recurso em sentido estrito. O que eu quero dizer para vocês? Que existem algumas hipóteses que estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, que não cabem mais recurso em sentido estrito. Então, com a entrada em vigor da Lei de Execuções Penais, ok? Com a entrada em vigor da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, ok, de 84, algumas hipóteses em que antes cabia o recurso em sentido estrito, agora nós vamos utilizar o agravo em execução penal, perfeito? Então vamos lá trabalhar com vocês com essas exceções. Então anotem aí. Então as hipóteses lá do inciso 12, ok? O inciso 12, o inciso 17, o inciso 19, ok? Ao inciso 23, então, inciso 12, inciso 13, e inciso 19 até o inciso 23, todas essas hipóteses que estão lá no nosso Código de Processo Penal, não cabe mais, ok? O recurso em sentido estrito. Cabe agora, então, portanto, o agravo em execução. Vamos ver um exemplo? Olha só, vou ler para vocês o artigo 581, inciso 12. Ele diz o seguinte, olha o que diz o artigo 581, inciso 12. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, aí vamos lá, inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, ok? Então, quem é o juiz que concede, que revoga, ok? O juiz, então, ali que pode conceder, que pode negar ou que pode revogar o livramento condicional. É o juiz da execução penal, perfeito? Porque, veja, o livramento condicional, ele ali é um benefício que é concedido, né, ao preso, ao sentenciado, ao reeducando, ao indivíduo que está cumprindo a sua pena, depois que ele ali atende aos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, tem boa conduta carcerária, enfim, e atende também ao critério temporal, já cumpriu ali um determinado tempo
da sua pena. Então, alcançando esses requisitos cumulativos, o juiz pode conceder a ele o livramento condicional. Okay? Ele vai terminar de cumprir a pena dele na rua, né, na sua casa, enfim, desde que ele cumpra ali as condições, esse livramento condicional. No ato do livramento, o juiz, na decisão, vai condicionar ali a liberdade desse indivíduo ao cumprimento de alguns requisitos. Isso é o livramento condicional. E quem concede o livramento condicional é o juiz da execução. Então, olha que importante, você deve conhecer o procedimento e saber identificar, no caso concreto, se é caso de recurso antidistrito ou de agravo à execução. O livramento condicional, pessoal, ele é cabível no processo de execução penal. Logo, o recurso cabível em sede de execução criminal, ok, é o agravo em execução. Então, olha só, o artigo, o inciso 12 é o seguinte: cabe recurso antidistrito a decisão que conceder, negar, enfim. Então, vamos supor que o juiz conceda o livramento condicional. Se ele conceder o livramento condicional e o Ministério Público não concordar, o Ministério Público não vai utilizar o recurso antidistrito, o Ministério Público vai utilizar o agravo em execução para impugnar perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal a decisão desse juiz que concedeu o livramento condicional. Entendido? Então, um outro exemplo é quando o juiz negar, ok? Então, você pediu o livramento condicional, você, enquanto advogado, faz o pedido de livramento condicional, entendendo que estão presentes os requisitos, o juiz indefere. Você pode manejar um recurso. Não é o recurso antidistrito, repito, e sim o agravo em execução. Então, se atentem. Então, a primeira questão importante para vocês é se atentem para as exceções previstas aí no rol do artigo 581. Vários dispositivos aí, eu já citei para vocês, não cabem mais recurso em sentido estrito, ok? Continuando, pessoal, a respeito aí do recurso antidistrito, nós vimos então finalidade do recurso antidistrito e agora vimos também as exceções e vamos ver ali as hipóteses de cabimento ali mais importantes. Eu quero comentar com vocês algumas, não vou comentar todas, mas algumas eu acho importante. 581, inciso 1, diz o seguinte: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Então, atenção, primeira hipótese de cabimento do artigo 581 cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Ok? Então, para você aí na segunda fase da OAB, só vai caber o 581, inciso 1, quando você for o querelante, quando a questão trouxer para você uma ação penal privada. Por quê? Você vai fazer a prova de segunda fase para advogado, para OAB. Nunca cairá para você, então, uma questão para você interpor um recurso antidistrito com base na rejeição da denúncia. Porque o advogado não faz denúncia, quem faz denúncia é o Ministério Público. Então, o máximo que pode acontecer é um recurso antidistrito com fundamento no 581, inciso 1, quando você for o querelante ali, estiver postulando em favor do querelante. Perfeito? Uma outra hipótese que eu quero trabalhar com vocês é o inciso 2 também, que diz o seguinte: cabe recurso antidistrito da decisão que concluir pela incompetência do juízo, ok? Como que isso se dará? Pessoal, vocês devem se lembrar que nós temos lá as exceções processuais, no artigo 95, 94, né, por ali, nós vamos encontrar as exceções processuais, ok? E uma dessas exceções processuais é a exceção de incompetência do juízo, ok? Ou seja, eu vou apresentar uma petição, ok? Denominada exceção processual, ok? Exceção de incompetência, ok? E aí eu vou dizer, olha, esse juiz ele é incompetente para julgar o meu processo. E é incompetente por quê? Ele é incompetente, por exemplo, materialmente. Imagine a situação de um crime cuja a competência jurisdicional é do juiz residual, do juízo residual, ok? Do juízo estadual, juiz de primeira instância, por assim dizer, da comarca estadual. E essa denúncia, então, esse processo, então, essa denúncia ela é oferecida perante a Justiça Federal. Veja, nós estamos diante de uma incompetência absoluta. Esse juiz ele é absolutamente incompetente para julgar o processo, e a incompetência dele se dá, então, em razão da materialidade. Perfeito? Além disso, nós também podemos ter incompetência territorial. Imagine um crime de roubo consumado no município de Vila Velha. O indivíduo é preso
em Vitória, no nosso exemplo assim, então ele comete um crime numa comarca, é preso em outra comarca. E aí o processo ele é iniciado, ele é denunciado lá na comarca onde ele foi preso, e não onde ele cometeu o crime. Nós temos aí então uma hipótese então de incompetência, incompetência em razão do lugar, uma incompetência territorial. Lembrando que essa incompetência aí ela é relativa. Se o advogado não impugnar essa incompetência no prazo oportuno, que é o prazo de 10 dias para a defesa, ok? Se ele não apresentar a exceção de incompetência territorial, esse juiz se tornará o quê? Competente, então, porque ocorreu a preclusão. Ele será, então, considerado competente, porque é uma competência que a doutrina chama de competência relativa, diferente da competência absoluta, que é a competência em razão da matéria. Entendido? Então imagine essa situação. Então, o juiz ele concluiu pela incompetência, ok? Então imagine, o juiz se diz, olha, eu não sou competente para julgar esse processo deve ser julgado na comarca vizinha, na comarca do juiz X, ok? Então dessa decisão do juiz que decide pela incompetência, caberá então recurso em sentido estrito. Perfeito? Seguindo, eu quero trabalhar agora com vocês, pessoal, o inciso 4, muito importante, que é aí o que pode e certamente vai cair na sua prova de ordem. A maioria das hipóteses de cabimento e recurso em sentido estrito que caíram nos exames de ordem anteriores era justamente o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Perfeito? Vamos entender aqui o que é a decisão de pronúncia. Lembram lá do procedimento do júri, ok? Finalizado o sumário de culpa, a primeira fase do júri, o juiz poderá tomar 4 decisões. Ele poderá pronunciar o réu, ele poderá impronunciar, ele poderá absolver sumariamente ou ele poderá desclassificar. Contra a decisão de pronúncia, que é a decisão que afirma a competência do júri, que encaminha o indivíduo para o julgamento em plenário de júri, contra essa decisão caberá recurso em sentido estrito. Então, se você está numa situação na prova e a questão traz para você, olha, o réu então foi pronunciado, opa, recurso em sentido estrito. Perfeito? Então, se o réu foi pronunciado, recurso em sentido estrito. Perfeito? Ainda eu quero trabalhar com vocês, para a gente finalizar aqui, uma importante alteração, ok? Incluída agora, recentemente, pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, incluiu uma nova hipótese de cabimento ao recurso em sentido estrito. Estamos falando do artigo 581, inciso 25, ok? O inciso 25 agora do artigo 581 prevê o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão, atenção, vamos lá, contra a decisão que recusar a homologação de proposta de acordo de não persecução criminal, caberá então recurso em sentido estrito. Então aquela decisão do juiz que negou a homologação, ou seja, foi feito um acordo, foi feito um acordo de não persecução criminal entre o Ministério Público e o réu, na presença do advogado, enfim, e aí depois esse acordo ele tem que ser homologado pelo juiz, perfeito? Se o juiz recusar a homologação, caberá, portanto, recurso em sentido estrito. É o que diz lá o artigo 581, no inciso 25. Então, caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28 lá do Código de Processo Penal. Perfeito? Então, a decisão que negar homologação ao acordo de não persecução criminal, caberá recurso em sentido estrito. Então fiquem atentos para essa inovação, ok? Fiquem atentos para essa inovação. A decisão que não, atenção, a decisão que não homologar o acordo de não persecução criminal, ela é passível de ataque via recurso em sentido estrito. Perfeito? Bom, vamos então trabalhar, pessoal, os prazos. Afinal de contas, nós vimos o que é o recurso em sentido estrito, a finalidade, vimos aí algumas hipóteses de cabimento, vimos também aquelas hipóteses em que não cabe recurso em sentido estrito, que caberá então agravo em execução. Agora vamos tratar dos prazos, perfeito? Bom, primeiro prazo que eu quero trabalhar com vocês é o prazo de interposição. Aqui no recurso em sentido estrito, ele é um recurso que ele tem uma peculiaridade, ele tem 2 prazos diferentes. Um prazo para interposição e outro prazo para razões, ok? Então, o prazo para interposição dele é de 5 dias, que está lá no artigo 586, ok? Do Código de Processo Penal, ok? Então, o prazo para interposição é de 5 dias,
de acordo com o artigo 586 do Código de Processo Penal. E aí você terá, então, 2 dias para apresentar as razões. Você terá, então, prazo de 5 dias para protocolar a petição de interposição e 2 dias para apresentar as razões. Mas, atenção, na prova de exame de ordem, você então vai ter que, no mesmo prazo, na mesma petição, você vai apresentar a interposição e as razões. Então você vai vir com a petição de interposição e a petição de razões no mesmo prazo. Na sua prova de prática, segunda fase, você vai vir na mesma petição, trazendo a interposição, petições diferentes, petição de interposição e as razões, no mesmo ato. Perfeito? Bom, além disso, a lei traz para nós, além desses 2 prazos gerais, 5 dias para interposição e 2 dias para razões, a lei traz para nós, ok, alguns prazos excepcionais, perfeito? Vamos a eles. O primeiro prazo aí excepcional que nós temos é o prazo de 20 dias, concedido aí 20 dias para interposição do recurso distrito contra aquela decisão que incluir ou excluir jurado da lista de geral de jurados, ok? É uma hipótese, pessoal, muito difícil de cabimento. Eu poderia arriscar dizer aqui que isso nunca vai cair no exame de ordem, ok? O candidato pedir ali que você interpõe recurso distrito contra uma decisão do juiz que incluiu ou excluiu o jurado da lista geral. Isso pouquíssimo provável, isso certamente não vai cair. Eu acredito, e aí fica a minha dica, que pode ser que no próximo exame de ordem, nos próximos exames, eles tendem então ali a cobrar hipótese de cabimento relacionado à lei anticrime, ok? Então é importante a lei 13.964/2019. Então essa hipótese que eu disse para vocês do inciso 25, é bem provável que ali possa começar a ser cobrado no exame de ordem, mas essa hipótese aí do recurso distrito previsto lá no artigo 514, inciso 581, inciso 14, que é a decisão que inclui, né, ou exclui jurado da lista geral, ela é de difícil aplicabilidade e o prazo aí, então, excepcionalmente, nessa hipótese, quando o recurso distrito for atacar a decisão que incluiu ou excluiu os jurados da lista geral, o prazo será de 20 dias, perfeito? Uma outra exceção que nós temos, a segunda exceção e é o prazo de recurso distrito em 15 dias, ok? 15 dias para interposição e 2 dias para razões, ok? Para o assistente de acusação não habilitado. Então pode acontecer de o processo, então, criminal caminhar. Então imagine aí uma hipótese no procedimento de júri, perfeito? O réu, então, ele é então ali, ele é de qualquer modo, então, vamos imaginar, ele tem uma decisão contra ele ali, imaginem que ele, então, ali há uma desclassificação, ok? Enfim, há uma desclassificação ali, e aí o assistente de acusação ele pode recorrer, interpor ali o recurso em sentido estrito, ok? O recurso em sentido estrito será cabível aí também pelo assistente de acusação. Atenção para o prazo ali será então de 15 dias para a interposição e 2 dias para a razão, ok? Continuando, pessoal, vamos aí falar agora dos efeitos do recurso, ok? O recurso distrito ele tem alguns efeitos que eu gostaria de tratar com vocês. O primeiro efeito aí que eu queria trabalhar com vocês é o efeito regressivo, ok? Efeito regressivo. Então, o juiz, ele ao decidir, ao tomar uma decisão que é passiva de decisão interlocutória, quando você interpor o recurso distrito, esse mesmo juiz ele poderá voltar atrás e mudar a decisão dele, ok? É o chamado regressivo, ok? O efeito regressivo. O efeito regressivo, então, é o efeito pelo qual o juiz pode rever a sua decisão, ok? E o segundo efeito que eu queria trabalhar com vocês é o efeito devolutivo, ou seja, eu devolvo para o tribunal, eu encaminho para o tribunal a matéria ali que eu estiver discutindo na minha petição, no meu arrazoado. Perfeito? Então, primeiro efeito, e o efeito regressivo é o efeito que permite ao juiz que proferiu a decisão que está sendo atacada voltar atrás, mudar de ideia, mudar a decisão dele. E o efeito devolutivo é o efeito, então, normal de todos os recursos, com a exceção lá do desembargo de declaração, que é o efeito de eu devolver para o tribunal, encaminhar para o tribunal a matéria discutida no recurso. Importante para você que vai fazer a segunda fase, que pode cair aí o recurso distrito, é que na sua petição
de interposição, você deve dizer para o magistrado o seguinte, que seja feita o juízo de reconsideração. O magistrado tem que pedir na sua petição de interposição que o juiz faça a análise de retratação, a possibilidade de revisão da decisão. Ok? Se você não fizer isso, você pode aí, então perder valiosos pontos na sua fase, na sua prova de ordem. Perfeito? Continuando aí, pessoal, o recurso antidistrito, por sua natureza, regra geral, ele não tem efeito suspensivo. Atenção, o que seria o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é o efeito, então, que impede que aquela decisão surta seus efeitos até transitar em julgado. Então, com o efeito suspensivo, enquanto estiver pendente o julgamento de recurso, aquela decisão não vai surtir efeitos, ela não vai ter aplicabilidade, não vai ser exigida essa decisão enquanto estiver sendo impugnada. Mas existem algumas situações que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo, ok? Primeira hipótese aí que nós vamos ter de efeito suspensivo para o efeito suspensivo aí para o recurso antidistrito da decisão de pronúncia. Então, a decisão de pronúncia, o recurso antidistrito, ele pelo menos, aliás, perdão, pessoal, na nova sistemática, atenção, na nova sistemática, o recurso em sentido estrito, ele não tem mais efeito suspensivo, perfeito? A Lei 13.964/2019, o pacote anticrime, acabou com o efeito suspensivo, perfeito, do recurso antidistrito contra a decisão de pronúncia. Mas a primeira hipótese de hipótese onde pode acontecer o efeito reconhecido, o efeito suspensivo no recurso antidistrito, da decisão que decretar a perda de fiança, ok? Então, a decisão que decretar a perda de fiança, ok? O destinamento do valor de fiança para os cofres públicos, se você interpor recurso antidistrito, então será então estabelecido ali o efeito suspensivo. Então, o recurso antidistrito, que tem por finalidade a combater a decisão que decretou a perda de fiança, ele possui efeito suspensivo, ok? Segunda hipótese onde o recurso antidistrito terá efeito suspensivo na hipótese de decisão denegatória de apelação. Imagine que você interpôs o recurso de apelação, o juiz não conheceu da apelação, ou seja, ele indeferiu a apelação dessa decisão, caberá recurso antidistrito e, portanto, terá então efeito suspensivo, ok? Por fim, nós vamos ter aí o efeito suspensivo no recurso antidistrito quando o juiz julgar deserta a apelação. Lembrando que os recursos no processo criminal são gratuitos, mas nas ações penais privadas os recursos eles precisam ser pagos. Eu preciso fazer então o pagamento na ação penal privada, eu preciso fazer o pagamento, o preparo na ação penal privada. Perfeito? Seguindo então, vamos falar sobre o procedimento do recurso antidistrito. O recurso antidistrito, o procedimento dele vai estar previsto para o artigo 583 a 587. Perfeito? Bom, primeiro, interposto o recurso antidistrito, ele pode ser feito a termo, ou seja, de forma oral ou por petição, ok? Então, mas na sua prova do AB será sempre escrito, perfeito? O procedimento, então, vai ser o procedimento, então, ele vai ser o seguinte: intimação para contrarrazões, oferecido, então, o recurso de intimação para contrarrazões. Depois das contrarrazões, o juiz pode fazer o seu juízo de retratação. Depois, se não houver retratação, remessa para o tribunal e o julgamento no tribunal. Perfeito? Então, esse, resumidamente, é o procedimento. Interposição, intima para contrarrazões, o juiz faz o juízo de retratação e encaminha para o tribunal. Atenção, recurso antidistrito, ok? Seguindo, pessoal, e finalizando já, vamos tratar agora do recurso de apelação, perfeito? Recurso de apelação, no artigo 593 ao artigo 606 do Código de Processo Penal. Atenção, recurso de apelação, artigo 593 a 606 do Código de Processo Penal. Então, afinal de contas, o que é apelação? A apelação, pessoal, é o meio ordinário, é o meio recursal, ordinário por excelência, ok? Então, o recurso de apelação, ele autoriza, portanto, ele busca, junto ao órgão jurisdicional superior, a reforma, ok? A reforma, ou que seja, então, além de reformar, seja anulada a sentença. Então, é no recurso de apelação
que eu vou, então, atacar a sentença, perfeito? Vou ali buscar a reforma da decisão. É o recurso por excelência, é o recurso que tem um efeito devolutivo amplo, é o recurso, então, por excelência, é o recurso de apelação. Então, quais são os fundamentos do recurso de apelação? Então, nós vamos ter dois fundamentos: o error in procedendo e o error in iudicando. Okay? O erro in procedendo diz respeito a erro de natureza processual, uma nulidade processual, por exemplo, enfim. Então, um erro no processo, no procedimento. Já o erro in iudicando será, então, um erro na aplicação da lei material, no julgamento de mérito. Então, o juiz se equivocou, ele não reconheceu, por exemplo, uma atenuante, o juiz reconheceu uma qualificadora que não é possível, enfim. Então, esse é o erro in iudicando. Okay? Então, essas são as duas hipóteses os dois fundamentos, então, do recurso de apelação. Vamos então para as hipóteses de cabimento. O artigo 593 vai dizer para nós quando caberá o recurso de apelação. Perfeito? Vamos lá. O artigo 593 vai trazer para nós as hipóteses de cabimento do recurso de apelação e vai dizer o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, as sentenças que julgam mérito, sentenças definitivas, ok? Que julgam mérito de juiz singular de primeira instância, cabe a apelação, perfeito? Segunda hipótese de cabimento, das decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por um juiz singular, no casos não previstos no capítulo anterior. Então, atenção, se você tem uma decisão que não cabe recurso antidistrito, cabe apelação. É o que diz o inciso 2. As decisões definitivas, olha só, as decisões definitivas ou com forças definitivas que não cabe recurso em sentido estrito, caberá apelação. Vamos lá, um exemplo para vocês. A decisão de impronúncia. Atenção, a decisão de absolvição sumária, ok? Perdão, a decisão de absolvição sumária, ok? Ela cabe ali o recurso de apelação, caberá a apelação da decisão de absolvição sumária, perfeito? Também caberá ali contra a decisão de impronúncia, então caberá a apelação contra essas duas decisões. Então são decisões que não estão previstas lá no artigo 581, mas não são ali umas sentenças, não são umas decisões terminativas, enfim, são decisões, na verdade, ali definitivas, perfeito? Mas não são daquelas previstas lá no artigo 581. E inciso 3 traz ali as hipóteses de cabimento da apelação no tribunal de júri. Então, inciso 3 vai dizer o seguinte: caberá recurso de apelação das decisões do tribunal de júri quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, se depois da pronúncia ocorrer qualquer nulidade, cabe recurso de apelação. Então, o réu foi pronunciado entre a pronúncia e o julgamento no plenário de júri ali, e até mesmo as nulidades ocorridas em plenário de júri, caberá, então, recurso de apelação. Caberá também recurso de apelação quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, imagine que os jurados eles reconhecem uma eventual causa de diminuição de pena, ok? Então, imagine que os jurados reconhecem uma causa de diminuição de pena, ou os jurados adotam a tese defensiva e afastam eventual qualificadora que está sendo defendida pelo Ministério Público. E o juiz, então, não considera a decisão dos jurados e profere uma sentença ignorando aquilo que os jurados decidiram. Então, aí, logicamente, há uma ofensa à soberania dos jurados, cabe, então, recurso de apelação. Terceira hipótese, então, aí, de cabimento, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou decisão dos jurados, ok? Letra B. E agora, letra C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, aqui, a linha C, perdão, ela diz respeito ao quantum da pena. O juiz, ele não aplicou a pena no quantum correto, ele não analisou, por exemplo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, não aplicou atenuantes obrigatórias, enfim, então cabe ali, portanto, recurso de apelação para atacar a quantidade da pena, perfeito? E por fim, na linha D, diz o seguinte: caberá recurso de apelação no tribunal de júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Importante, então, aí as hipóteses do artigo 593, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Perfeito? Vamos lá, então, pessoal, falar agora sobre os efeitos da apelação. Então, a apelação ela tem efeito devolutivo, portanto,
o efeito devolutivo pleno, ok? Eu posso impugnar toda a matéria de fato, de direito, no recurso de apelação, perfeito? Além disso, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, então ele suspende a sentença, a execução da sentença ela fica suspensa, perfeito? Mas atenção, mais uma inovação, Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, ok? Acabou com o efeito suspensivo, atenção, o pacote anticrime acabou com o efeito suspensivo contra o efeito suspensivo das apelações contra sentenças condenatórias superiores a 15 anos, ou seja, do tribunal de júri. Se o indivíduo for condenado a uma pena superior a 15 anos, você pode recorrer, mas o seu recurso de apelação não terá efeito suspensivo. Atenção, isso é muito importante também, uma alteração recente, super atual, perfeito? O outro efeito também do recurso de apelação é o efeito extensivo, que está previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. O efeito extensivo é o efeito que permite, ok, o aproveitamento do resultado daquele recurso para o corréu, ok? Ou seja, eu tenho dois indivíduos que estão na mesma situação processual, a situação deles é absolutamente idêntica. Não tem nenhuma questão de natureza pessoal que diferencie os dois. Então eu posso utilizar o recurso de um para beneficiar o outro. É o efeito extensivo, perfeito? E aí, pessoal, o procedimento da apelação. A apelação, então, ela, como foi dito ali, ela tem prazo de 10 dias, ok? Então ela tem o prazo, ela tem então ali o prazo de 5 dias a interposição da apelação, prazo de 5 dias e 8 dias para razões, perfeito? Mas na sua prova, repito, você vai no prazo único, prazo de 5 dias. Então se no seu exame de ordem cair lá, que o examinador peça para você apresentar a sua apelação no último prazo possível, você vai dizer o quê? Vai colocar no prazo de 5 dias. Então 5 dias para a apelação. Perfeito? Procedimento, então, é recebimento da apelação, juízo de admissibilidade, o juiz verifica se estão presentes os pressupostos recursais, verifica se o recurso é cabível, se está no prazo concreto, se está no prazo certo, enfim, faz o juízo de admissibilidade recursal. Feito, então, esse juízo de admissibilidade, o juiz, então, conhece do recurso de apelação. Reconhecendo o recurso de apelação, ele, então, intima a parte contrária para que a parte contrária possa contra-razoar. Depois o recurso é encaminhado para o Tribunal de Justiça e é feito o julgamento em dia e hora marcada na sessão, junto ali com o relator e todos os demais juízes, embargadores que vão participar daquela sessão de julgamento. Então esse, resumidamente, é o procedimento do recurso de apelação. Perfeito? Hipótese de cabimento. Artigo 593, inciso 1, 2 e 3. Inciso 3 traz as hipóteses de recurso no Tribunal de Júri, lembrando que não existe mais efeito suspensivo em relação ao recurso de apelação contra a decisão condenatória superior a 15 anos, prazo de 5 dias, os efeitos, então, devolutivos menos, nessa hipótese que eu mencionei, efeito, então, extensivo, ok? E efeito, então, também efeito suspensivo, efeito devolutivo, efeito suspensivo e efeito regressivo, e efeito, então, extensivo e os efeitos da apelação, perfeito? Na apelação, então, você vai em petição de interposição, nas razões você vai trazer, no todo o seu razoado, a descrição dos fatos, ok? Então, narrar os fatos de forma simples, objetiva, sem inventar dados, ok? Não invente nada que o examinador não colocou no enunciado. Então, de forma clara e objetiva, narrar os fatos. Do direito, eventuais preliminares, você vai arguir, então se eu tenho alguma nulidade, alguma questão preliminar, eu vou arguir preliminarmente na minha apelação. Depois, no mérito, eu venho com as teses mais fracas e com as teses subsidiárias, e ao final eu faço o meu pedido do recurso. O meu recurso ele vai buscar a cassação da decisão, da sentença, enfim, ou reconhecer nulidade, por exemplo, ou a reforma da sentença. Essa reforma pode ser integral ou pode ser parcial. Eu posso recorrer, por exemplo, para buscar a absolvição, mas também posso recorrer para, por exemplo, tentar a redução de pena. Perfeito? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero que o conteúdo esteja sendo transmitido da forma mais clara possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deem o feedback, deixem o comentário de vocês, enfim. E até a próxima. Fique com Deus.